podcast do programa Casa do Senhor do Projeto Rabone e Eu. Apresentação, Mário Roberto Rabone. Está começando o podcast do programa Casa do Senhor, no canal do YouTube do Projeto Rabone e Eu. Eu sou Mário Roberto Rabone, aquele que é pesado de língua, mas busca ter um coração segundo o coração de Deus. E Deus nos colocou responsável de um projeto chamado Projeto Rabone e Eu. E quero te convidar a conhecer no canal do YouTube Projeto Rabone e Eu. Hoje, nesse podcast, nós temos como tema Tirando as Minhas Inquietações. E olha que são muitas, gente. E nós vamos estender mais um pouquinho esse tema para dizer, a igreja de hoje, nós estamos vivendo para reino como nós pregamos? E para tirar essas minhas inquietações, está aqui hoje o nosso pastor, o nosso amigo, pastor Ailton Bezerra, da Primeira Igreja Batista de Parque Eldorado. Meu pastor, muito obrigado pela sua presença. Não é o primeiro podcast que nós fazemos, né? O senhor já tirou algumas inquietações minhas, mas hoje trouxe mais e espero que essas minhas inquietações sejam de você também aí de casa. Quero dizer que aqui nós vamos colocar nossas posições, né? Podemos até ter conflitos de opiniões, aqui não tem protecionismo, né? Aqui é para poder o Espírito Santo se fazer presente no meio de nós, e eu creio que se porventura houver a adversidade de pensamentos, assim como Pedro e Paulo tiveram a diversidade de pensamentos, né? O Espírito Santo foi lá e o Senhor o revelou a verdade e eles seguiram a verdade a partir daquele momento. A nossa intenção é essa, que mesmo que haja diversidade, mas nós queremos fazer tudo para a glória do Senhor. Meu pastor, Amém. Então dê sua saudação aí para os nossos amigos telespectadores. Amém. Alegria poder estar aqui com você, Mário, grande amigo, e dizer que é bom ter amigos. Meu amigo também que está aqui fazendo essa produção aqui na TV Metropolitana. Um excelente trabalho, muito bonito. Parabéns, Carlos, e toda a produção. Verdade. É alegria grande poder participar aqui e saber, Mário, que somos amigos, né? Eu trouxe até essa Bíblia, eu botei ela aqui, ó. Deixa eu ver se dá para pegar aqui a Bíblia. Aqui, ó. Olha que legal. Linda, linda mesmo. Então, porque essa Bíblia aqui foi o seguinte, foi um amigo, amigo. O Instagram dele agora eu não vou lembrar, porque o nome é meio diferente lá. Tinha que lembrar, vou tentar lembrar depois do intervalo aí. E ele foi lá ao gabinete e falou, eu te acompanho aí pelas redes, eu queria te conhecer. Que benção. E ele foi lá e pegou a minha Bíblia velha e fez essa capa bonita, rapaz. 3D. Poxa. Aqui, que legal. Tá de parabéns, tá de parabéns. Então, pastor Rodrigo Rossi. Pastor Rodrigo Rossi. Um abraço, meu pastor. E aí ele fez essa Bíblia aí. E eu fiquei muito satisfeito. E onde eu vou, eu quero mostrar ela para todo mundo. Amém. Então é bom ter amigo, né? Com e por isso eu estou certeza. aqui. Não estaríamos aqui em outro momento, mas hoje Deus aprove. E aí, tudo está no controle do Senhor. E vamos em frente. Amém, meu pastor. Pastor, já vou começar então, que o senhor tire as nossas inquietações, né? Meu Deus, vamos lá. Já vem, Mário. Eu sei que teve um vídeo daquele outro que a gente fez, rapaz. É mesmo? Poxa, rapaz, viralizou o negócio. Ah, que legal. Quando eu falo de uma história de Niterói e tal, o negócio foi quente. É verdade. Foi bom, o pessoal Foi bom. gostou, mas não foi polêmica, não. Não, então, Entendeu? isso é importante, né? Que as pessoas polêmica, visualizem e acrescente na vida de cada um de nós essas inquietações, né? Tirando as Ok. inquietações. Bom, vamos lá. Ó, eu botei aqui para mim aqui, ó, pegando as referências das cartas, né? 7 cartas às igrejas lá em Apocalipse. O senhor, olha, gente, o pastor Ailton Bezerra é o homem Bíblia. Ele conhece tudo da Bíblia, por isso que hoje ele está aqui conosco. Então, as igrejas eram, por favor. As igrejas? As São 7 igrejas. Isso. Você tem a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna. Você tá com a cola aí que eu sei. Eu tô com a cola aqui. Ele quer ver se você... Laodiceia, Sardes, Pérgamo. Eu não estou falando a ordem certinha. Sim. Filadélfia. Então Isso. eram 7 igrejas no total que compunham ali as igrejas da Ásia Menor no primeiro século. Elas fizeram a diferença, né? E cada uma tem uma história. Cada Isso. uma interessante. E aí, mas para chegar a essas cartas foi Jesus Cristo usou O nosso querido apóstolo, né? Na verdade, ele é o último da história. João, no ano 90 depois de Cristo, ele é levado para a ilha, aquela ilha onde o povo ficava ali preso, cativo, Fátima. a ilha de Patmos, e lá estando, ele foi obrigado a trabalhar nas salinas, polo industrial
era obrigação, mas ali no final de tudo, vocês vê que Pedro já tinha sido crucificado de cabeça para baixo, Paulo já tinha sido decapitado, Tiago arrancaram a cabeça, está em Atos 12, mas de outro modo o velho João ainda estava ali. E ele foi o E único ele que morreu preso, por velhice, né? não, sim, ele preso naquela ilha de Pátimo, ele recebeu a revelação do Apocalipse, e ele escreveu em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurados os que ouvem, os que leem e os que guardam as palavras desta profecia, né? Então é muito bem-aventurado quem lê e quem guarda e quem pratica. Não adianta só ler, não adianta só fazer isso. Então, as 7 igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, Tiatira, essas 7 igrejas marcaram a história. Há quem interprete, há quem entenda, pegando Apocalipse capítulo 1, verso 19 ali, as coisas que viste, ouviste, viste de mim, e divide o livro numa tríade, futurista, preterista, histórico, e entendem uma interpretação que as 7 igrejas falam de 7 dispensações da igreja. Esse é um viés interpretativo, tá? De quem entende assim. Sobretudo, no meu viés, como diz o próprio João, né? Há coisas que viste, ou seja, Apocalipse fala do passado, Apocalipse fala do presente, as que são e as que hão de vir. E no capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse, João fala assim, ó, sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Então, o livro de Apocalipse, ela é a revelação, né, final, é o último, ali fecha o cano sagrado no livro de Apocalipse, e o que inventaram depois foi o livro apócrifo, que eu comentei na Bíblia Apologética com os apócrifos. Amém. Eu falei, gente, que ele é um homem Bíblia, não estava aqui na nossa cola, não estava no roteiro, trouxe aqui para ele poder nos trazer, né, esse negócio que inventou foi o Kim, não sei se tu conhece ele. Conheço. Nunca mais vi Kim, nunca mais. É mesmo? Desapareceu. Um abraço, ele Kim. que inventou esse negócio. É lá de Piabetá. né? Um abraço para ele também. Então, vamos lá. As 7 igrejas, como 7 cartas, né? Isso. As 7 igrejas, 2 delas não sofreram repreensões, foram elas? A Filadélfia, Deus vai falar dela de uma forma diferenciada. Ela tinha pouca força, curiosamente, porque, na verdade, a Filadélfia é o segundo templo construído, a segunda cidade, né? Neo-Cesareia de Filipe, a nova cidade de Filipe, né? Legada ali ao imperador. Porque, na verdade, é uma cidade que tinha muitos cisnos, né? Ou seja, os terremotos. E o que acontece? O polo industrial ali, o polo de produção, era a vinha. Então, aquele ditado que diz, né, o dono do olho é que engorda o boi. Então, os grandes cultivadores ficavam na aldeia. Ou seja, pouquíssimas pessoas moravam na cidade, né? Então, a cidade era uma cidade de refúgio e uma cidade dormitório. Então, a maioria ficava na aldeia. Então, por que acontecia isso? Porque na hora dos terremotos, onde é que era mais seguro? Onde era a aldeia? Porque na terra dura, na cidade, era mais perigoso. Contudo, ainda tinha, o solo era vulcânico, né? Ali você tinha um solo vulcânico. E por isso mesmo, uma grande produtividade de uva. Então, ali, você teve, nessa cidade, um desenvolvimento pequeno, porque uma igreja tinha poucos membros, poucos recursos financeiros, mas o próprio Deus, que é Deus e Senhor, ele usa o imperador para construir a segunda igreja numa via que pegava 3 caminhos que todos que fossem para Ásia Menor tinham que passar ali. Então é nessa igreja que fala, tu tens a chave de Davi, a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre, ou seja, era a porta da chave messiânica, a chave da salvação, para que todos passassem por ali e a igreja pudesse falar do amor de Deus. Então essa era a palavra, a igreja de Filadélfia. Essa igreja ouviu isso. A segunda que não houve restrição. A segunda, a de Éfeso mandou, porque abandonou o primeiro amor. Esmirna. Aí eu lembro que na cidade de Esmirna morre o pastor, né? Acho que é Antipas, não sei se é em Pérgamo, agora eu fiz uma confusão aqui, mas me ajuda aí, vamos lá, você é o cara que está nas perguntas. Na verdade, né, só para a gente poder abreviar, porque, olha, são quase... E entender a pergunta do homem, né? Quase. Olha, vamos lá. Gente, não é pegadinha não, é pergunta. Então, é inquietação, né? Então, vamos lá, tirando as inquietações. 7 cartas a 7 igrejas, 2 não sofreram repreensões, mas 5 delas houve elogios, houve aquilo críticas que eles faziam correto, mas houve críticas... Mas qual é a dúvida? Críticas pontuais, severas. E essas críticas severas não levariam eles à salvação, muito pelo contrário. O Senhor viria e com vigor por eles não se arrependerem de tais atos. Atos esses que eu citei, eu cito alguns aqui, em Éfeso, perdeu o primeiro amor. Sim. Em Pérgamo, doutrina de Balaão, doutrina nicolaíta. Em Sardes. Em Éfeso, né? Em Pérgamo.
doutrinas de Balaão e doutrinas de Nicolaítas, em Pérgamo. Em Sardes, tens fama de ser vivo, mas está morto, Sardes. Laodiceia, tuas obras não são frias e nem quentes. E agora Tiatira tolera Jezabel e prostituição e idolatria. Faltou? 1, 2, 3, 4, 5. E no caso, Esmirna e Filadélfia, elas não tiveram repreensões. Então, o que eu quero trazer para os dias atuais. As minhas inquietações estão nos dias atuais. A minha pergunta é, como se ver as igrejas de hoje? Se Jesus usasse o apóstolo João nos dias atuais, falaria coisas semelhantes, pedindo arrependimento às igrejas ou não? Falaria até pior, porque ele está escrito 7 vezes, independente de Deus ver as potencialidades, os benefícios, as coisas boas das igrejas, ele também viu os defeitos, né? Como você citou, e é claro, sobretudo, ali tem uma palavra nas 7 igrejas, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, porque há uma grande diferença entre escutar e ouvir. Então, muitas vezes escutam, estão no culto, escutam, e evangelho não se aprende por osmose. Você não vai ali pegar a Bíblia, como eu já vi bater na cabeça do cara, aprende, não é assim que funciona. Então, o próprio Tiago vai dizer, no Tiago capítulo 1, lá na altura do verso 19, 20, 21, ele vai dizer, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ou seja, na verdade, a igreja precisa ouvir a voz do Espírito, ouvir a voz de Deus. Aquele que tem ouvido, ouça. Então, quando a igreja não ouve, a igreja somos nós, e aí você vai ter os problemas. O que aconteceu em Éfeso que deixou o primeiro amor? A gente, em Efésios capítulo 1, 15, 16, Paulo louva a Deus pela atitude da igreja, porque eles amavam uns aos outros e amavam a Deus. Depois de 30 anos, a mesma igreja abandonou o primeiro amor. E aí Paulo dá a dica, fala, lembra-te onde vocês caíram. Então tem muita gente que caiu e não sabe nem que caiu. Tá igual o Sansão, lembra? Quando ele todas as vezes caía na cilada de Dalila, até em dado momento, Juízes 16, 20, se eu não estou enganado, você pode, a câmera aqui, né? Você pode conferir na sua casa, diz que quando o Sansão se levantou, ele não sabia, mas o Senhor já não estava com ele. Ou seja, já não tinha mais força. Então, muita igreja não sabe. A igreja que ele bate na porta, qual é? Você que fez a pesquisa aí. A igreja que bate na porta? Eis que estou à porta e bato. É Apocalipse 3:20. Quer dizer, estava lá de fora da igreja. Entende? Ou seja, a igreja fazendo o culto de Jesus lá de fora. Me faz lembrar de Apocalipse, ou melhor, me perdoa de Malaquias, que o Senhor vou tacar esterco na cara de vocês. Está na Bíblia. Mas a gente chega para cada pastor e todos entendem que estão salvos. Como assim? Todos, se a gente falar, olha, como é que nós estamos, todos os pastores no qual eu conheço, né, assim, na você está me lembrando Jeremias 7. Jeremias foi colocado na porta do templo dizendo, templo do Senhor é esse, para dizer que estamos salvos. Emende vossos caminhos, acerte a vossa vida. A grande questão, Mário, é que tem muita gente equivocada. Ser gente boa, maneiro, legal, é uma coisa. Agora, servir ao Senhor, não no caminho de uma religiosidade vazia e oca, mas o caminho da cruz, porque o Evangelho tem 3 C. Olha aqui, ó, cruz, calvário e coroa. Então, o camarada, ele quer seguir, mas cadê a cruz? Né? Não, a minha cruz, talvez a tua cruz é quem, meu irmão? Mateus 16, 24, para você poder falar. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, esse evangelho de confronto, não quer. Aí tu vai falar, o cara é salvo. A salvação é feita, revelada nos frutos. Então, uma das minhas inquietações, né, Deus me inspirou a escrever uma música chamada Ai de vós, escribas e fariseus. Essa música não vai cantar em lugar nenhum, né? Até porque, assim, eu fico com receio de colocar, porque para aqueles que bebem, que comem sólido, eles vão saber. Tem uma música do Tales que ele fala, pastor. Tem uma música do Tales que ele fala, não tem o que ele fala? Não lembro. Deus te chamou para pregar o evangelho e você está fazendo conchavo com a galera aí, aliviando o negócio? Tem uma música que chama atenção. Se a gente chegar um dia lá em cima, a gente vai ter condições de poder colocar essa música. Mas hoje, como pequeno, e até porque também a gente tem que ter o cuidado de jovens pegar essa música e trazer para a rebeldia. Porque a música, ela traz num ritmo de rock, ela assim, ai de vós, escribas e fariseus, que nos lembram de pedir perdão, mas não descem dos seus púlpitos e nem lavam os nossos pés. Então acontece muitas das vezes, né, de cima do púlpito, o pastor falar algo que é necessário para a igreja. Peça perdão ao seu irmão. Claro. Mas ele não pede perdão a ninguém. Mas ele não desce do púlpito
Porque quem está lá em cima, em algum momento, acontece, né, de ter que dar uma palavra mais veemente para um servo ali, e aquilo machuca Sim, aquele que está lá. sim. Então ele pode, nesse momento, descer e falar, gente, olha, eu quero abraçar aqui você, mediante algum... Mas eles mesmo... E essa música nasceu mediante uma situação assim. Eu estava numa igreja, um amigo meu, um pastor, que eu amo de paixão, mas cometeu aquele ato, né? E aquilo dali me chamou a atenção. Isso já tem Sim. mais de 15 anos. Então, a igreja hoje ela precisa buscar arrependimento. O senhor vê dessa forma também? Sim, com certeza, é o que eu estou colocando. A grande verdade é o seguinte: quando a gente fala igreja, a gente está falando de qual igreja, né? Então, a igreja de Jesus, ela tem que estar debaixo da cruz. Então, eu estava falando, cruz, Calvário, coroa. Então, Apocalipse 2:10 fala o quê? Se é fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, primeiro tem a cruz, tem o Calvário, o sacrifício, a luta, a guerra aqui nessa terra para chegar na coroa. Então, se não há arrependimento, não há conversão, né? Lá nos Estados Unidos tem uma expressão que é born again. Você é um born again de Deus? Eu já até expressei essa pergunta uma vez. Aham. Ou seja, você é um nascido de novo? Você é um nascido de Deus? Precisamos. Porque se você não é um nascido de Deus, não Todos vale os de nada. dias. Tá dando para entender? Eu costumo dizer que isso tem que ser Então, todos os dias. ser um born again é ser um nascido de Deus. Então, se algum cristão, alguma igreja se acha acima de tudo, se algum pastor, ele se acha o cara, como diz o outro, então ele está em pecado. 1 João 8, olha, vamos fechar aqui com a Bíblia, olha só. 1 João 8. Se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Isso serve para quem? Para todo mundo. Verdade. Acabou. Verdade. Gente, ó, tá vendo só como é que começamos aqui já a tirar nossas inquietações? Agora nós vamos trazer alguns vídeos, pastor, Eita. que nós colocamos, pegamos da rede social. Eu sou uma pessoa muito ativa dentro da rede social, né? Usa a rede social. Nós precisamos saber, na minha opinião, nós precisamos saber como usar a rede social. A rede social não é para nos influenciar, muito pelo contrário. Se nós estamos ali, nós temos que ser luz naquele local. Então, ali a gente vai, começa com um debate. Eu gosto muito de ler comentários, aprender dentro de alguns comentários, ver algumas visões contrárias àquilo que eu penso e também fazer as minhas colocações, mas sempre com muito cuidado, sem ofender o meu próximo. E nós vamos trazer alguns vídeos aqui. Gente, mas olha só, esses vídeos são pegos pela internet. Eu queria que vocês entendessem que nós não estamos aqui para falar do profeta, mas sim das profecias. Tá bom? Então, queria pedir ao nosso amigo Carlos, que está lá atrás, né, e pudesse colocar o primeiro vídeo aí. Esse é o primeiro vídeo, começando com um vídeo que eu fiz e postei na rede social. A minha pergunta de hoje é: aqueles irmãos visitantes que frequentam essas igrejas, no qual seus líderes apoiaram este tipo de atitude, partido este que é contrário à palavra de Deus, deve permanecer nelas ou não? Então, antes de responder a pergunta, eu gostaria de falar sobre esse tema. A ministra, na sua primeira entrevista, ela diz que apoia o aborto legal, que de legal não tem nada. Crianças inocentes terão suas vidas ceifadas. Vamos voltar para a palavra de Deus. Atitudes boas, consequências boas. Atitudes ruins, consequências ruins. Vamos pegar na Bíblia o rei Ezequias. Ele era uma liderança e estava adoecido de morte. E o profeta entra na sua casa e diz: conserta a tua casa, morrerás e não viverás. A atitude boa dele foi qual? Ele não repreendeu o profeta, mas muito pelo contrário, ele teve humildade, orou ao Senhor e o seu coração contrito moveu o Senhor, que mandou o profeta voltar e dizer a ele que ele receberia anos de vida e seria abençoada a sua casa e todos daquele arraial, porque ele livraria ele do inimigo. O mesmo rei Ezequias foi aquele que permitiu que Babilônia entrasse à sua cidade e, ao invés de exaltar o Deus de Israel, ele se vangloriou na presença daquele povo e, consequentemente, sua atitude não agradou ao Senhor, trazendo consequências ruins para ele, porque morreu ele e toda a sua família e, consequentemente, o povo de Israel foi levado em cativeiro. Então, se você está debaixo de uma cobertura espiritual que apoia este governo este que é contrário aos princípios do Senhor, então saia dessa igreja, fuja, porque senão você sofrerá consequência junto com essa liderança. Se teu líder ainda não tem arrependimento, então saia desta igreja. Busque também você uma igreja que esteja dentro dos princípios do Senhor, debaixo dos princípios do Senhor. Mas ore por aquela liderança. Não faça por justiça, dizendo que irão para o inferno.
Então, gente, voltando aqui, o vídeo ali cortou porque existe um tempo de 3 minutos e eu passei um pouquinho esse tempo, né? Bom, mas a primeira pergunta é, concorda ou não com o nosso vídeo ali? Rápido resumo, existe pastores que apoiaram um partido de esquerda, partido este que é contrário, as pautas deles são sempre contrárias à palavra de Deus, né? E também, aí eu vou entrar um pouco mais, eu dei ali uma referência, né? Eu peguei o rei Ezequias, atitudes boas, consequências boas para ele e para aqueles que estão ao seu redor. Quando ele tem a sua primeira atitude de orar ao Senhor e o Senhor mudar aquele quadro de vida dele que ele estava para morrer. E o segundo, quando ele estava muito bem, ele esquece de Jesus e então a sua consequência, esquece de Deus e na sua consequência acabou que sofreu ele e todo o seu arraial, aonde morreram, foram levados cativos. Então Babilônia entrou e tomou Israel. Aí, a minha pergunta é, né? O senhor concorda que os membros devam permanecer nessa igreja? O que o senhor falaria para os membros? A segunda pergunta é diáconos, presbíteros, equipe de louvor, que também tomaram atitudes como essas, a esses líderes. Eles devem permanecer nos seus cargos? E a terceira pergunta, a igreja, deixa eu achar aqui, os obreiros diáconos, devemos chamá-los de pastores ou não? Ok. Vamos lá, pergunta do Mário, a tua pergunta, na verdade, ela é o efeito de um acontecimento drástico, histórico em nosso país. Não agora, historicamente falando. O que acontece? Na Grécia Antiga, você tinha o idiota e você tinha o político. Quem era o político? A palavra político, polis, é aquele que estava na cidade discutindo as demandas da cidade, os interesses de cada um. Então, a política, na verdade, ela era a ação e a reação para que pudesse beneficiar tudo e a todos, ou seja, viver o bem comum. E o idiota era aquele que ficava dentro de casa, se isolava da cidade e queria ficar olhando só para o seu umbigo. Essa é a ideia da República de Platão, quando a gente tem a história que Platão é o filósofo grego que vai escrever esse período. Então, de outro modo, no período também de Platão, ele fala sobre o mito da caverna. E a minha introdução aqui não é para fugir da pergunta, não, pelo contrário, é para explicar. Então, o mito da caverna, resumidamente, Platão, quando ele fala do mito da caverna, vou tentar resumi-lo assim. Pessoas estavam dentro da caverna vivendo sobre o mito de que se olhassem para a luz que vinha de fora da caverna, eles morreriam. Então, na caverna tinha um flecho de luz, um buraquinho, e ali projetava-se a sombra dos homens que passavam lá fora. A sombra, ao ser projetada, eles eram gigantes. Como ninguém olhava para a luz, então estava todo mundo cego, no sentido metafórico e real da situação. E até que um dia alguém se revoltou e falou, não vou ficar aqui dentro não, eu vou sair para ver. E à medida que ele foi olhando para a luz, ele viu que não ficou cego, viu que não morria, e foi indo. Quando ele chegou lá fora, viu que todo mundo era do mesmo tamanho. Não tem gigante, não tem nada disso. Então ele falou, vou voltar lá, vou contar para todo mundo, para que todo mundo saia dessa caverna. E o que aconteceu? Mataram ele. Essa história reflete muito a vida de Jesus. Ele veio para os seus, João capítulo 1, verso 11, e os seus não receberam. Versículo 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então Jesus deu o poder de ser filhos dele, e segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,16, ele nos deu a mente de Cristo. Então o cristão ele tem que ter uma mente não subversiva, não uma mente controlada, dominada, ele tem que ter uma mente liberta, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Amém. Então, o efeito da tua pergunta passa por aqui. Uma igreja que demonizou a televisão, demonizou o rádio, demonizou a TV, demonizou a internet, entregou tudo, demonizou a política. Então entregou tudo para o diabo, aí o diabo faz o que quer. Então, por conta disso, é muito interesse que haja cristãos idiotizados, imbecilizados e que não conhecem nada, nem da Bíblia, nem dos seus direitos civis e direitos sociais, nem da Constituição e de nada, porque é uma massa de manobra, são alienados. Esse é o desejo. Então, quando veio agora o boom político no Brasil, essa grande polarização entre direita e esquerda, as pessoas não sabem nem o que é direita nem o que é esquerda. Uma confusão violenta. E muitas vezes alguém pode pegar a tua fala nesse vídeo e falar, esse cara é maluco.
Sim. Tá entendendo? Esse cara Normal. não, mas por falta de conhecimento. Sim, sim. Porque, na verdade, vamos lá, o que dizer, por exemplo, eu tenho dito isso, em onde passo, onde vou, para mim te responder, olha só, o que dizer de uma professora, olha aí a idiotice, que coloca numa prova para adolescente a seguinte pergunta, e eu já falei isso aqui, vai explodir uma bomba, quem você salva? O pastor? O padre? O aristocrata, filósofo, Sócrates, Platão, Aristóteles? Jesus, o homossexual, o negro? Quem você salva? Só pode escolher um, hein? Só pode escolher um, hein? Aí a criança, o adolescente, não tem visão de nada, dominado. Um ensino que domestica o pensamento. É o que está acontecendo. Por isso que a tua pergunta é resultado de um pensamento que foi domesticado anos e anos na universidade, anos e anos na escola. Enquanto que a LDB, Lei de Diretrizes de Base da Educação, ela prevê, Mário, Lei de Diretrizes de Base da Educação, LDB, ela prevê que na escola se pratica escolarização. Em casa, educação. Então, educação é papai e mamãe, educação inclusive sexual. Escolarização, português, matemática, física e química, é na escola. Sim. Aí a professora faz essa pergunta. Então, quem que você salva? Quem que você salvaria, Mário? Faz de novo. Você salvaria, vai explodir uma bomba. Quem que você salva? O Eu padre, o pastor, o prefeito, o homossexual, o aristocrata, Pelo quem que você amor ao salva? próximo, eu morreria junto, hein? Olha só, eu nunca nem ouvi essa resposta. A única resposta que eu tive, ou salvava um, e uma pessoa uma vez falou, salvar todos. Que biblicamente o correto, Mateus 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo, ou seja, ele amou a raça humana. Então tem que salvar todos. A gente não tem preconceito. Uhum. Aí o artigo 5º da Constituição diz o quê? Todos são iguais perante a lei. Pela lei, pela Bíblia, tem que salvar todos. Então, Mário, a tua pergunta nesse eixo. Aí tu me perguntou, pastor, e essa turma de pastor que está de esquerda? Irmão, o que é esquerda? Se eu entender esquerda, olha só, se eu entender esquerda, e aí esquerda talvez, numa visão muito de uma espinha dorsal, se é alguma coisa que vem contra a família, no sentido que de valorização do casamento, se é alguma coisa que vem valorizar aborto, em nome de causas minoritárias, que na verdade não são secundárias, são especiais, mas na verdade são dominadas. Se eu entender que esquerda vem contra o crescimento econômico, tá? Se eu entender que esquerda vem contra a liberdade de expressão, que o artigo, o artigo 5º mesmo diz, ninguém seja vedado o anonimato da sua opinião, ou seja, eu sou livre de expressão do pensamento, expressão religiosa. Se eu entender de esquerda que vem tudo contra tudo isso, então, amigo, esquerda está fora. Se esquerda é isso, está fora. Sim, correto. Não tem como, dentro meu da irmão. palavra de Deus. Dentro de todo o parâmetro ético, moral e da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela vem o valor da família. A gente precisa se concentrar dentro da palavra de Deus, porque existem pessoas lá fora que não conhecem Jesus Cristo e que isso é valores para eles. A gente sabe que dentro da palavra de Deus é contrário. Não, sim, então, mas dentro de um senso, olha só, porque às vezes o cara não é cristão, Bíblia para ele não é nada. Então vamos falar dentro de um senso natural? Vamos lá. Deus fez raça, Deus fez a raça humana, macho e fêmea, tá? Sim. Então, se acabar o macho e a fêmea, o que vai ter na Terra? Ninguém. Mas vai virar extinção. Essas pessoas não conseguem entender isso que o senhor está passando. Porque eles vão entender os ensinos atuais, que eles estão sendo doutrinados a dizer que o amor de Deus. Vamos lá, mas o amor de Deus, o amor de pai, o amor de quem for, não aceita tudo. É a mesma coisa, pai, você que está aí, você ama seu filho, não ama? Você vai aceitar que dar um tapa na tua cara? Não vai, porque o amor não aceita tudo, então a gente não vai aceitar tudo. E isso não é preconceito, pelo contrário, isso é conceito firmado. Então, mas agora eu quero pegar o senhor... Vai em frente. Eu quero tirar uma resposta conclusiva aos pastores que votaram na esquerda, que apoiaram a esquerda. Vamos lá, vou responder para você. São anjos da igreja? Vamos lá, podemos chamar eles de pastores? Primeira pergunta. Vou responder para você o seguinte, olha só. O voto é livre para quem quiser. Sim, aberto. Se o cara votar na ideologia política... Aí no sentido, olha só, por isso que eu te falei, a interpretação são diferenciadas. Mas se o cara vota no sentido de direita, a direita não é bíblica. A gente tem que entender isso. Não é direita que é bíblica. É os valores. A Bíblia é a palavra de Deus e os valores que a direita tem, elas se
elas se quase enquadram. Isso. Quase enquadram, Sim, porque ela sim. não é Não é 100%. É isso aí, não tem como. Sim. A Bíblia está parada. Política é política. Então, isso. Então, assim, porque muita gente ficou maluco na época das eleições e, na verdade, acabou as eleições, a coisa continua do mesmo jeito, porque ninguém tem para ninguém. Vamos Ou lá. você paga as suas contas, não. Mas vamos lá, pastores... vou responder agora. Sobre pastores que têm, vamos lá, não é política, Tá. que são a favor, vamos lá, pastor, se ele é a favor a divórcio, se ele é a favor a aborto, se ele é a favor da legalização de casamento gay, com aprovação total, se ele é pastor, ele é a favor a banheiro binário, se ele é pastor, ele é a favor a língua neutra, para mim ele não é pastor, ele é qualquer coisa, pastor ele não é. Eu já tenho um pensamento assim, um pouco contrário, né? Mediante, até por isso que eu trouxe logo de início, na introdução, as 7 cartas. Por quê? Dentro ali fala para ao anjo da igreja, que subentendemos, né, que poderia ser ali, a gente poderia dizer que seriam os pastores da época de cada igreja naquele momento. E era Jesus usando o apóstolo dizendo ao anjo da igreja, mesmo que não se arrepender, se você não se arrepender, quer dizer, então eles estavam erradíssimos. Então eu entendo, né, que mesmo eles erradíssimos, ainda assim nós devemos tratá-lo como pastores. Não, a tua pergunta é outra, olha só, vamos lá. Qual é a tua pergunta para mim? Se nós devemos chamá-los de pastores, não, anjo da igreja. Olha só, vamos lá. Pastor é pastor. A atitude de pastor é outra. Vamos lá, pastor é pastor. Osés 4,6 diz, meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Quem rejeitou o conhecimento? Foi o sacerdote. Sim. Ou seja, numa interpretação clara, seria o pastor da igreja. Isso. Ele rejeitou o conhecimento. De outro modo, você tem uma repreensão em Apocalipse, você falou agora, dos nicolaítas. E quem era, aqui é tremendo, tá? E quem era que estava protegendo isso na igreja? O líder da igreja. O anjo da igreja. O que ele fazia? A mulher dele gostava de pular o muro para casa do vizinho. Ok? Ele pegou, assumiu a ideologia platônica do dualismo, que o corpo não presta. A alma e o espírito é puro, ou seja, o espírito é puro e a alma é limpa. Então, assim, tudo que ela faz, ela leva... Essa aqui é uma santa mulher de Deus. Tudo que ela faz é no corpo. O corpo não presta, mas o espírito dela está limpo e a alma dela é limpa, é pura. Ou seja, isso era uma tremenda safadeza dentro da igreja. Ele era um corno convencido, me perdoa de expressão clara, e ele estava ali. E Deus repreendeu ele, né? Sim. Como repreendeu a todos os outros. Então, Mário, se o cara defendeu direito ou esquerda e deixou de ser pastor, não deixou de ser pastor. Agora tem uns que nunca nem foram. Não, sim. Você botou algumas imagens ali, por exemplo, Caio Fábio foi um grande pregador. Olha quanta atrocidade e bobagem ele tem dito. Sim. Eu nem existia, amigo. No evangelho ele já estava lá pregando, um cara fera. Mas hoje fala um monte de besteira. A verdade é essa. Não, então, para aquele que está em casa, né, está assistindo, quer, né, adquirir mais conhecimento dentro da palavra, às vezes fica como eu ficava lá atrás. Esse homem não é pastor, porque está fazendo... Não, aí por isso da pergunta. E mesmo que eles estejam fazendo coisas erradas, né, ao nosso entendimento, dentro da palavra de Deus, nós devemos ainda assim dizer que não tratá-lo por justiça, mas sim por misericórdia e tratá-lo com mansidão e, como a palavra de Deus, ao anjo da igreja. Então nós devemos respeitá-lo, assim eu entendo, né? E o pastor também. Mas você não é obrigado a seguir um camarada que está seguindo, seja lá que prática for. Então, porque eu não consigo entender também que negócio doido é esse. Tem gente que é maluca, irmão. Isso aí. Me perdoa que falar uma linguagem bem clara e objetiva, porque tá vendo que aquele líder ali, porque é guia cego, tá vendo que o camarada é problemático, tá vendo que o camarada vive no adultério, em toda coisa errada, e tá naquela igreja. Isso aí pra mim não é crente não, irmão. Então, por isso que eu trouxe também, no vídeo que nós conversamos ali, sobre o rei Ezequias. As atitudes boas dele abençoou todo Israel. Agora, as atitudes ruins fez com que parte daquele povo morressem e outros fossem levados cativo. Jesus falou o seguinte, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Quem é ovelha de Jesus não vai ficar em lugar debaixo de autoridade espiritual de gente que está contaminada igual Saul. Isso aí. Quem é ovelha de Jesus não vai ficar. Então, eu não consigo entender ainda, entre aspas, quando eu digo que eu não consigo, obviamente estou usando aqui de eufemismo de palavras como ser humano. Porque se eu for para a Bíblia, o Pedro vai dizer que faria um comércio de voz. Eu vou ler aqui porque o HD pode... faltar, né? Não, porque às vezes... normal. Já que eu estou com a Bíblia aqui, não é nem minha prática de abrir para ler, mas já que eu vou... Olha esse texto aqui rapidinho, Mário. Eu vou abrir aqui para você, só para a gente ler isso aqui de forma clara. O texto de segunda carta de Pedro, capítulo 2, não está no script, né? Coisa aqui ao vivo e a cores. Assim mesmo. Olha só,
Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para ele o juízo lavrador a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. A palavra está aí. Está aí a palavra. Então, para você que está em casa, então, ore ao Senhor. Eu sei que você, às vezes, gosta da palavra daquela pessoa, aquela pessoa é carismática, mas, olha, veja os seus frutos, veja aquilo que tem pregado, veja aquilo que eles têm feito, suas atitudes, principalmente na parte administrativa, fora do púlpito, fora quando você tira a Bíblia de mão e vai viver. E aí você procura ver, e aí você vai ver. E é bom dizer que a gente não está aqui mandando ninguém sair de igreja nenhuma, pelo amor de Deus. Porque o cara pega um trecho da palavra e fala, o pastor, não estou mandando ninguém sair de igreja nenhuma. O que eu estou dizendo é o seguinte: se o cidadão está congregando no lugar e está vendo que a liderança está perdido, o que ele está fazendo ali? Isso que eu estou falando. Exatamente. E você Entendeu? que está em casa, nós que estamos aqui, nós estamos aprendendo um pouco mais. Então, ore ao Senhor. Tenho certeza que ele vai, dentro da palavra de Deus, ele vai te dizer o que você deve fazer. Eu tenho minha posição, eu não ficaria, tá? Porque eu sei que a minha cobertura espiritual vai me trazer consequências ruins também. Com certeza. Então, vamos lá. Agora, presbíteros, diáconos, os obreiros, né? A equipe de louvor. Então, nós temos lá na igreja a escola dominical, nós temos na igreja as mensagens bíblicas, tudo para crescimento espiritual, de conhecimento por sabedoria dentro da palavra de Deus. E esses tomaram atitudes contrárias à palavra de Deus. Eu, Mário Roberto Raboni, vejo que é um pecado, um erro. É como se eu adulterasse, é como se eu falasse mal do vizinho. Quando se acontece isso com os líderes, né, desses departamentos, eles não são repreendidos, não vão para banco? Qual é a posição de pastores que veem que está errado votar na esquerda, vê que está errado, nós acabamos de dizer aqui sobre, desculpa, faltou esse último ponto meu aqui agora, a mente aqui agora voou aqui, porque eu já estou pensando na próxima pergunta. Estou tentando entender. Não, então, vamos lá. Aos presbíteros diáconos que votaram num partido da esquerda contrário à palavra de Deus, eles devem permanecer nas suas condições ou eles mereciam também entrar numa palavra de, olha, se não arrepender como a igreja lá, porque senão o Senhor vem contra o anjo da igreja. Vamos lá, olha a tua fala. O cara que votou na esquerda, a tua fala está sendo essa. Então alguém pode ouvir tua fala e falar, pô, esse cara é maluco, esse cara está radicalizando. Na verdade, tem que entender o que é direita ou esquerda. Não, então, partido que votou contra a palavra de Deus. A gente não deve demonizar nem partido, nem pessoas, nem políticos, que eles mudam. É igual camaleão. Porque a gente tem que entender o seguinte, foi o que eu disse aqui. Se um ministério, aí está falando de igreja, instituição, porque quem vota são pessoas, não é igreja. Pessoas votam, pessoas que têm CPF. As pessoas confundem CPF com CNPJ. Então, pessoas votam. Então, se um líder, meu entendimento, ele é pastor de uma igreja local, ele não deve ficar ali induzindo ninguém a votar em nada. Ele tem que pregar o evangelho. Amém. Ok? Esse Concordo. é o papel do pastor. Concordo. Não é ficar no púlpito ali perdendo tempo com bobagem. Agora, ele quer dar uma orientação no que tange sociológica, econômica, política, ele pode fazê-lo. Ele pode fazê-lo porque ele tem um ser pensante. Agora, não usar do púlpito do religioso para isso. Não há, a igreja tem escola dominical, a igreja tem outros cultos, Sim. e pode ser até fora da igreja. Isso aí é tranquilo. Sim. Agora, não ser partidário, porque Jesus, ele conviveu, Mário, com 5 partidos políticos e, honestamente, não fechou com ninguém. Ele tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos, ele tinha os essênios e ainda tinha os zelotes. Os essênios é um grupo nômade distante. Jesus não fechou com nenhum deles. E a melhor forma de ensinar isso no Evangelho é em Mateus 22, 21, quando ele questiona, né? Alguém tem uma moeda aí? Aí pega, de quem é esse fim de inscrição? De César. Então, quer dizer, se ele fala assim, ó, não dá nada de César, os imperialistas é querer matá-lo.
ok? Os nacionalistas iam vibrar. Porque se tinha correntes políticas ali na época de Jesus, não é diferente, não. Nacionalistas e imperialistas. Com quem Jesus fechou? Com ninguém. Sim. Jesus falou, eu vim trazer o reino de Deus. Então, a gente tem que fechar com o reino. Agora, se uma igreja está sendo, vamos dizer assim, protecionista, ou ela é defensora, ou ela é arbitra, nessa área ela já está ilegal. Esse líder já está errado aí. Seja ele direita ou esquerda, ele tem que pregar o evangelho. Agora, se assim o fizeram, e estão com uma ideia, por exemplo, igual os pastores você colocou ali na tela ali, que os camaradas defendem abertamente. Então, se eles estão defendendo, inclusive um deles falou assim, olha, a gente tem que atualizar a Bíblia, a gente tem que mudar o discurso. Meu Senhor não mudou o discurso. Meu Senhor, teu Senhor, não mudou. Em João capítulo 6, ele começou a pregar, aí a multidão começou a ir embora. Todo mundo começou a sair. E aí o que Jesus disse? Aí disse, dura esse discurso. Eu vou mudar? Ele não mudou o discurso. Ele continuou. E aí ele perguntou para os 12, e vocês vão embora também? Aí os 12 ficaram, aí Pedrão levantou a mão, Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Então, o nosso Cristo não fechou com direita, com esquerda, com quadrado e retardado, com ninguém. Sim. Ele pregou o evangelho. Agora, se uma igreja está fazendo isso, irmão, aí quem vai dar conta é cada um com Deus, não sou eu. De repente eu não fiz a colocação correta. Vamos lá. Posso eu adorar dois deuses? Claro que não. O que seria eu adorar dois deuses? Eu estar na escola dominical, lecionando, eu estar no ministério de louvor, eu estar fazendo... Isso estou pegando os oficiais da igreja, né? Como diácono, como presbítero. Então, ali eu estou adorando ao Senhor dos Exércitos, ao nosso Jesus Cristo, né? Agora, posso ir contra a palavra de Deus no meu CPF lá fora? Sim. Eu entendi que você falou, vou te ajudar. O problema é que tem pessoas, Mário, na questão de votar, que votaram de forma, como é que eu vou dizer assim, não só induzida, não só manipulada, mas por não ter o conhecimento que você tem. Eles estão vendo partidos políticos com a visão apaixonante ou apaixonada de um viés social que um dia no Brasil funcionou, mas depois veio o rombo. Então, eles estão votando com essa ideia. E se você falar, você vai arrumar briga com eles, porque eles são cristãos. Esse é um lado. São cristãos de verdade, que é uma palavra, e não aceitam essa libertinagem também não. Só que eles são massa de manobra. Vai chegar para uma turma que mora numa parte do Brasil, que não são todos, mas tem uma parte ali, meu amigo, eles vão deusificar esse negócio. Mas eu vou insistir, eu vou insistir nesse tema ainda, né? Eu sei que tem outros, mas eu não sim, posso sair. Eu queria só passar pro seguinte, vou te responder com a Bíblia. Eles estão no púlpito, sim, um local que ali é separado ao Senhor. Não, eles estão equivocados. Estão equivocados. Eu sei que eles estão equivocados, mas eu quero saber a liderança. Qual é a posição da liderança ao saber? Eu não tenho que ficar perguntando um A mais B mais C, não tenho. Mas a gente é amigo de Facebook, sim. A gente é amigo, então a gente sabe às vezes aquilo que a pessoa lá, ela protesta lá na sua rede social. Eu tomo ciência que o meu líder da escola dominical, o meu líder de oração... Está errado. Aí... O que eu faço como liderança? Eu, pastor? Então, cara, a questão é a seguinte, o pastor, aí no caso, a gente está falando de forma subjetiva, porque a gente não está citando um fato, né? A gente não está sendo factual. Então, assim, o pastor de uma igreja, ele deve levar a igreja para o eixo. Se um líder está levando a igreja para uma linha, seja essa ou aquela, por mais que aquela está totalmente fora da palavra, que eu não concorde, e essa se assemelha um pouco ao entendo de palavra, uma ou outra não pode ser a defesa da igreja. A igreja é a pregação do evangelho. Então o pastor tem que ter postura, chamar o cara para conversar e falar, irmão, olha só, esse não é o caminho, porque eu sei que isso aconteceu. Teve igreja que se dividiu por causa disso. Isso aí, para mim, é uma fraqueza de evangelho. Uns caras fracos na fé subjugaram o evangelho a um pensamento... no meu entendimento, até medíocre, porque é passageiro. Não é eterno, eterno é a palavra. Então, a minha volta, né, eu concordo, e quando nós trouxemos as 7 cartas, era justamente porque nós vamos debater temas que geralmente vai ao anjo da igreja. E o anjo da igreja precisa. Aí o cara vai ter que ter postura. Agora, o problema é que, às vezes, esse anjo é que está promovendo isso. Então, aí, né... Como você mostrou aí. Aí eu não... ficaria, né? Eu como membro não ficaria. Sim. Minha postura dentro do projeto Rabone Eu, né? Eu tomei um partido, tomei uma posição. Eu quero
entender que eu posso estar em Esmirna, posso estar em Sardes, posso estar em qualquer uma dessas que foram repreendidas, mas eu quero me arrepender para que naquele grande dia o Senhor possa me levar para Esmirna ou Filadélfia, que eu esteja lá sem restrição, na presença do Senhor. Então, o que eu fiz? Eu pedi às pessoas que me acompanhavam dentro do projeto Rabone e eu, que aquelas que eu soubessem que estivessem tomando partido de um determinado partido que tem pautas contrárias à palavra de Deus, esses não poderiam orar por mim. Esses não poderiam orar, eu colocar em determinada posição para orar por alguém. Se houver arrependimento, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu sei que essas pessoas estão nessa situação, eu tomei essa posição. Algumas pessoas vão falar, você está sendo radical demais. Não, naquele grande dia Deus vai me chamar a atenção. Naquele dia Ele vai me levar. E se eu não me policiar como líder dentro do projeto Rabone, eu corro esse risco de Deus me falar que assim, você viu e não falou. Você tinha que ter feito e não tomou posição. Então, eu tomei essa posição. É claro que não proibi ninguém de ir. As visitas que nós fazemos, os nossos trabalhos, contudo, e ficar numa posição de liderança, esses que eu sei, não. Entendi. Entendeu? Foi um posicionamento pessoal. Um posicionamento pessoal, por isso que eu trouxe aqui para a gente poder... Gente, se porventura você que está aí no YouTube, que vê esse vídeo e for o contrário, pode colocar seu comentário aí embaixo também, a gente quer aprender. E o Espírito Santo, como eu falei aqui de início, ele vai testificar no nosso coração, porque eu não me preocupo com o que está certo. Na verdade, sim, eu me preocupo sim com as coisas que estejam certas, mas a minha preocupação é em falar. O Espírito Santo testificar. E o problema, Mário, para mim até fechar aqui, eu penso, tenho convicção, nenhum cristão tem que ser apaixonado por nenhum viés político. Sim. O cristão tem que estar afincado na palavra de Deus. Correto. É isso aí que o cristão tem que fechar. Se não fechar nisso, ele está perdido. Esse é o problema. Eu queria pedir agora, nosso irmão Carlos está lá atrás, ouvindo aí com a gente aí, e eu queria pedir para que ele pudesse colocar o novo vídeo, tá? Lembrando, gente, não vamos pegar o profeta, somente a profecia, e a gente vai debater em cima dessa profecia, daquilo que foi falado, tá bom? Então, vamos aí ouvir nosso próximo vídeo. Presta atenção. Aliás, eu não estou nem um pouco preocupado com o teu carro, camarada. Eu não estou preocupado com a tua dispensa, não, camarada. Eu não estou preocupado com você, não, moça, com o teu pneuzinho, a tua chapinha, a tua plástica, a sua lipa. Eu não estou portando com isso, não. Eu estou falando da sua alma, da sua eternidade. Será possível que você não pode parar ao menos um dia para tratar com a sua alma? Eu sei que tem gente aqui que não é convertida. Eu sei que eu posso fazer velório de gente sabendo que o corpo está ali, mas a alma já está no inferno. E isso não mexe com você. Você vai continuar sendo soberbo, vai continuar sendo imoral, vai continuar resistindo até quando? Estou falando da tua alma. Pode ser hoje. Você pode ir embora hoje. Para mim não ficar só criticando, eu trouxe aqui também um vídeo que eu concordo com a fala do pastor, mas eu gostaria que o pastor Ailton pudesse falar um pouco mais. As igrejas atuais estão tendo seu tempo mais tomado para a alma, salvação, ou para aquilo que vai te ajudar no teu dia a dia, na cura que tu precisa, as pessoas precisam? Então, na verdade, a palavra dele ali realmente é real. Você vê que existe uma pregação, vamos botar aí, eu não posso dar em porcentagem porque não tem pesquisa aqui, sim, que visa mais a questão materialista, que é justamente o que nós acabamos de falar agora recentemente, nesse bloco aí da questão política, que é materialista, que é efêmera, que é passageira, que não é eterna. Então, muita gente focado nisso. Em contrapartida, Romanos 14:17 vai dizer que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas ele é gozo, paz, justiça no Espírito Santo. Então, todas as vezes que a igreja cristã, a pregação do evangelho, ela não focar isso, ela perdeu seu sentido. Embora que o apóstolo Paulo trabalhe o homem numa dimensão de um ser psico-biosocial e espiritual. Então, a pregação ela tem que contemplar todas as áreas da dimensão humana. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo escreveu que seja encontrado íntegro e irrepreensíveis na vinda do Senhor o vosso corpo, alma e espírito. Então, Deus vai salvar a sua alma. O corpo também é salvo. Embora que este corpo, ele se desintegra.
Esse corpo volta ao pó, do pó viemos e ao pó retornaremos. Mas teremos um corpo glorificado. Então, na verdade, a salvação é completa e plena. Então, o homem tem que trabalhar toda a dimensão da salvação, não apenas o aspecto alma. Porém, a fala dele é nesse sentido, de uma pregação que aponta e mira no material, no secundário, no efêmero, no passageiro e esquece do eterno. Concordo plenamente, e a gente tem que pregar o evangelho, o reino de Deus, e dizer, arrependei-vos e convertei-vos, para que seja cancelado os vossos pecados e o refrigério para a vossa alma. E é bom dizer também que pastor não converte ninguém. Sim, Quem faz sim. a obra é o Espírito Santo. Amém. Eu recentemente batizei 2 pessoas, uma viveu no candomblé, eu estou aqui falando porque é testemunhal, não estou criticando o candomblé. Outra veio da Umbanda, também não estou criticando a Umbanda, ela era frequentante, uma 27 anos, 30 anos, foi no meu gabinete, pediu para eu atender, eu atendi, e ele tirou suas inquietações da sua religiosidade, da sua fé, e ali eu falei do Evangelho de Jesus, e aí há pouco tempo atrás eu batizei essas 2 pessoas, foi uma alegria tremenda. Amém. E por isso que é importante, né, da gente estar falando sobre a volta de Cristo, né, sobre como a gente vai estar naquele grande dia. Bom, gente, então vamos para mais um vídeo, né? E nessa eu não tenho nem muito o que falar, porque já foi explanado uma palavra maravilhosa do que o pastor trouxe lá, e mais que o pastor também aqui completou com a sua mensagem. Vamos ao próximo vídeo agora. Nosso amigo Carlos, solta aí pra gente. Se eu quiser beber água com esse copo, eu consigo? Mas ele não tá feio? Mas eu consigo. Por quê? Porque quando eu sou machucado, me resta cicatrizes, resta marcas. Quando eu sou quebrado, nunca vai voltar ao normal. Tá vendo aqui, ó? Foi pisado, foi machucado. Só que mesmo assim, se eu quiser beber água com ele, eu bebo. Jesus, ele vai te curar. Mas ele ainda vai deixar suas cicatrizes. Sabe por quê? Pra toda vez que você olhar, você lembrar que a dor não te matou. É pra você lembrar que te fortaleceu. É pra você lembrar que mesmo com as marcas, você ainda tá de pé. Mesmo sendo ferido, você ainda tá lá. Você ainda tá continuando. Me diz aí, um guerreiro, um vencedor, que não tem marcas, que não tem cicatrizes. Talvez o seu maior troféu é a cicatriz que você carrega. As suas cicatrizes são as marcas de que você é forte. Eu sou forte, é por isso que eu carrego cicatrizes. E o Fernandinho? Bom, gente, nós vimos aí uma pastora, peço perdão por não saber o nome dela, na correria, eu peguei esse vídeo, coloquei aqui também para a gente poder conversar. Amo em Cristo Jesus, tá? Então a gente não vai direcionar a palavra para ela, não é isso que o nosso desejo aqui, mas aquilo que ela fala, aquilo que ela faz, né? E a minha pergunta ao pastor Ailton Bezerra, da Primeira Igreja Batista lá de Parque Dourado é: a Bíblia, ela precisa do auxílio de livro autoajuda nas suas mensagens? Na verdade, essa menina ela tem 17 anos. Ela começou a pregar criança. E é uma coisa interessante que vira fenômeno, né? Ela trabalhava muito com o negócio de revelação. Agora ela está fazendo essas pregações aí de autoajuda, enfim, psicologizada. Bom, não sei em quem ela está se espelhando, né? Talvez é coisa dela. A crítica não é ela, né? Mas se precisa. Vamos lá. Eu costumo dizer que não é autoajuda, existe Jesus ajuda, né? Então Jesus, ele foi o maior psicólogo que já existiu. Max Becker escreve esse livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, e ele pega a vertente de Jesus. O Dr. Augusto Cury, ele lê a mente, ele pesquisa a mente de Hitler, Karl Marx, Mussolini e Einstein e outros, e quando ele chega na mente de Jesus, ele se converte. Ele fica maravilhado, impactado. Então, uma coisa, como diz o jovem, uma coisa e outra coisa é outra coisa. A sua pergunta, eu entendi, é se o evangelho precisa de bengala. O evangelho não precisa de bengala, a palavra de Deus não precisa de nada disso. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, como diz Hebreus 4:12. Ela penetra para onde divide alma e espírito, juntos e medulas, e ela vai onde nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo, nenhum psicanalista vai, no recôndito do ser. É quando o salmista fala no Salmo 119, versos 10 a 11, né? De que maneira guardará o jovem por o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. A tua palavra eu escondi no meu coração, para não pegar contra ti. Então a palavra, Mari, ela tem poder e ela não precisa de nenhum outro subterfúgio. Agora, quando eu digo Jesus ajuda, não dessa forma aí. Jesus ajuda é porque a Bíblia tem psicoterapia que a gente vê na Bíblia, clara. Por exemplo, inclusive eu falo no seminário de saúde emocional à luz da Bíblia, né? Um seminário que eu tenho feito, depois eu quero até divulgar aqui, e tem sido muito bom. Então, por exemplo, Mateus 6, Jesus fala assim, ó, não andeis ansiosos, nem quanto ao que comer,
nem quanto ao que beber, nem quanto ao que vestir. A ideia que dá desse texto, Jesus escreveu isso ontem, lá na cozinha da minha casa, tomamos um café. Para a gente ler aqui agora. Por quê? Quem é que não está andando ansioso? Quem não tem vivido transtornos de ansiedade? Os consultórios estão lotados. Eu dirijo o Departamento de Diplomação da Sociedade Brasileira Psicanalítica das Américas. Agora, em dezembro, eu tomei posse nessa entidade. Então, o que ocorre? A gente tem visto, e nas reuniões com os terapeutas, o quanto que as pessoas estão sofrendo, seja ateu, à toa, crente ou cretino, como eu digo, não importa quem é a pessoa. Então, para não desvirtuar o assunto, Jesus diz, não anda ansioso. Aí ele dá uma dica, fala, Jesus dizendo, diferente do que ela fez ali, é até engraçado, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. Para você olhar a natureza, você tem que fazer o quê? Você tem que parar. Parar, não tem que parar ou não tem? Sim. Você tem olhado a natureza, Mário? Às vezes. Parar para olhar o céu, o sol. Já aconteceu comigo de estar muita correria, o meu dia a dia, de repente eu precisei pegar um metrô e o metrô não vinha. Naquele momento, na estação de Estácio, se não me engano, Cidade Nova. Aí eu vi os passarinhos, que eles botam lá os passarinhos, e o vento bateu. Aí como eu percebi, como eu não fazia isso. Então, contemplar o belo, contemplar a beleza, exatamente. a natureza. Né? Então Jesus falou, pare, olha os lírios do campo, as aves do céu, dá uma respirada. Quer dizer, isso é terapia, então está na Bíblia. Sim. Agora, a tua pergunta, eu entendi o viés dela, né? E a menina, não é criticar a menina, mas aquilo ali não é pregação. Mas eu quero trazer, né? Porque muitos pastores, eu já recebi uma crítica, no qual eu ouvi um pastor falar para mim, né? Eu não vejo mais sua rede social. Eu amo esse pastor, tá? Mas, às vezes, as pessoas falam coisas que a gente, infelizmente, a gente não concorda, né? E ele falou, olha, eu não vejo mais suas redes sociais, porque eu sou um pouco crítico, eu sou muito crítico, referente a alguns posicionamentos que se acontecem, e eu me externo ali para como eu estou fazendo aqui, minha inquietação, eu boto lá e a gente vai conversar sobre aquilo. Deus vai testificar no seu coração mediante as conversas que nós vamos tendo. Então, ele disse, olha, eu não vejo mais sua rede social. E eu tinha escrito o quê? Que não se mistura. O senhor, vamos lá trazer dentro da Bíblia, né? Um parâmetro que eu pego. Quando Deus fala para fazer o tabernáculo. Como é que era aquele fogo? Podia ser qualquer fogo? Não. Podia ser qualquer pedra? Não. Não podia. Porque senão seria fogo estranho. E nós estamos trazendo fogo estranho para dentro da palavra de Deus, achando que nós estamos edificando o nosso próximo. Só que as palavras de autoajuda falam para que autoajuda para mim vencer. Na verdade, o problema é que é um culto antropocêntrico, o homem no centro. Então, na verdade, inclusive, os hinos, né? Lutero dizia que a himnologia da igreja reflete sua teologia. Muitos hinos são antropocêntricos, né? Ele tira o Deus e coloca o homem no centro. Então, basicamente é isso. E aí, a gente, quando não tem esse equilíbrio, porque eu acredito que a palavra de Deus é equilíbrio. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, só que tem sido assim para trazer a autoajuda, antropocêntrica, como o senhor falou, para as pessoas, que elas vão ser vencedoras. Eu acredito que elas podem ser vencedoras em Cristo Jesus, porque está na palavra, né? Sim. Contudo, a gente tem que trazer a salvação. A gente tem que estar falando que elas têm que estar atentas, Jesus está voltando, os sinais estão aí. Então, eu trouxe esse vídeo justamente para nós conversarmos um pouco sobre isso, porque existe pastores também trazendo fogo estranho, na minha concepção, para dentro da igreja, achando que estão glorificando a Deus mediante essa atitude. Bom, vamos lá. Próximo vídeo, então, para a gente depois entrar no comercial. Vamos ver aí. E o Fernandinho que expôs a fraqueza do altar. Cantando com o padre, você nunca vai me ver cantando com alguém que não renunciou ao mundo, porque música para mim não é entretenimento, música para mim não é baladinha, música para mim é sangue de Jesus sobre a cabeça das pessoas. E a gente tem que dar um basta nessa situação. A gente tem que tirar o fogo estranho que existe no púlpito de nossas igrejas. A gente está querendo mudar a nação, mas a gente tem que lavar primeiro, são os nossos púlpitos. A começar em mim, a começar na minha casa. Precisa consertar as nossas vidas. Você precisa ser muito mais seletivo com aquilo que você escuta, começando pelo que é chamado cristão e gospel. Nós que somos ministros precisamos deixar exemplo, precisamos deixar um bom perfume. Que história é essa? Do pastor ser casado pela 10ª vez, você está lá batendo palminha para ele?
Que história é essa do cara ser casado pela 20ª vez e tá não sei no quanto casamento e você tá lá batendo palminha pra ele? Que história é essa lá do ministro de louvor, tá lá no festival de não sei aonde, você é linda, lindo? Você é maluco? Você é doido? Você é doido? A gente, quando era adolescente, a gente ia para a porta de boate para poder tirar os malucos de lá. Hoje os crentes estão indo para curtir uma balada. É o quê? Mudou? A Bíblia mudou? Se mudou para você, você veio para o lugar errado. Porque para mim não mudou. E eu não vou mudar. Porque foi esse evangelho que mudou a minha vida. Se isso é ser religioso, ortodoxo, conservador, ultrapassado, foi esse evangelho de renúncia, de dizer não, de nadar contra a correnteza. Ah, Fernandinho, mas você não pode ser um ET. A Bíblia diz que eu sou um peregrino. Ah, porque eu acompanho todo o movimento gay para saber o que eles dizem. Pô, é só você abrir a Bíblia e ver o que diz lá de Sodoma e Gomorra. Já está tudo lá, gente. Vamos deixar de idiotice. O que vai acontecer já aconteceu. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Agora eu quero ver. Bom, gente, então voltando aqui, né? Nós vimos ali o cantor e o pastor Fernandinho. Eu tenho duas perguntas, pastor. A primeira, eu gostaria de se concentrar na mensagem que ele trouxe. Eu gostaria que o senhor pudesse falar do conteúdo, da mensagem que ele trouxe. Ele trouxe a realidade, o que tem acontecido. Porque, na verdade, a gente percebe isso também, é real. A gente vê aí que a turma que está cantando na igreja está cantando lá em tudo que é canto. E o que canta aqui, canta ali, e a turma fala, não, porque nos Estados Unidos não é assim, a música, não existe música gospel, música é música. Então, trazer essa cultura para cá. A referência aos Estados Unidos não é uma palavra de Deus. É isso aí, é o que a turma diz. Enquanto que, na verdade, o que eu entendo com a Bíblia, e aí a palavra de Deus é tremenda, porque a Bíblia fala assim, 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus o que você, ou aquele, ou aquela está fazendo, o que eu estou fazendo? E aí a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, 12 ao 13, todas as coisas me são lícitas, mas todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Lá no 1 Coríntios capítulo 10, 22, 23 vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, quer dizer, tem coisa que eu quero, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não devo, tem coisa que eu posso, devo, mas não quero. Então, é um grande dilema ético da vida, é eu saber o que eu devo ou não fazer. E muita gente quer ficar buscando pastor como se fosse um guru. Né? Então, eu posso isso, posso aquilo, e a Bíblia está onde? Então, não existe Bíblia. Bíblia é o quê? É um negócio que é esquecido. Aquilo então, a Bíblia nos dá um parâmetro. Sim. Então, o parâmetro bíblico é me faz lembrar o Salmo 137. Israel foi levado cativo à Babilônia. Lá, nos salgueiros que lá haviam, penduravam nossas harpas. Diz os levitas, os músicos, desanimados, entristecidos, porque foram levados para a Babilônia. Aí, os que haviam lá em Sião, ou melhor, em Babilônia, nos pediam, cante um hino de Sião. Sabe o que eles falam? Como cantaremos o hino de Sião em terra estranha? Como cantaremos o hino do Senhor em terra alheia? É assim que eles fazem a resposta deles. Pode ler em casa aí, meu filho, Salmo 137, do verso 1 até o 3. Leia que você vai ver. Então, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. Então, concordo com ele em gênero, número e grau. Amém. Eu também concordo com ele em gênero e número e grau. Mas eu queria agora falar uma coisa que me chama a atenção, um outro viés, um outro lado da moeda. Te amo, pastor Fernandinho, em Cristo Jesus, cantor. Só que ele também, ele vem de uma outra vertente, porque ele é um profissional da música. Uhum. Ele obedece a uma empresa no qual ele tem lá um contrato, mais ou menos isso. Vou falar Fernandinho, mas vamos pegar todas, né, para não ficar centralizado nele, porque existem muitos cantores gospel hoje que são pastores. E aí eles vêm pregar palavras abençoadas, como essa que ele pregou. Mas, por ele ser um cantor, eu confesso que, assim, me incomoda o fato de saber que, por exemplo, eu já tentei entrar em contato com ele, eu até quero
que o senhor, nós conversamos nos bastidores aqui, e o senhor colocou um posicionamento, eu gostaria que o senhor falasse sobre esse posicionamento, tá? Então, eu tentei entrar em contato com ele pelo Instagram, WhatsApp, porque eu tenho uma música, projeto, tá? E essa música do projeto, eu gostaria que ele fizesse um feat, apoiasse. As TVs por aí não fazem campanhas, e nessas campanhas não traz artistas para poder cantar, e aquilo que for arrecadado, abençoar, é esse o nosso desejo. Então temos a música Glória do Senhor, se você puder nos acompanhar aí, coloca lá no YouTube, lá a música Glória do Senhor, com Breno Fortunato, Projeto Rabone e eu. E eu fiz essa música quando saiu a letra e foi produzida, foi feita Fernandinho. Falei, poxa, pessoa, se Fernandinho canta essa música? Então eu tentei. Não conseguiu? Não consegui. Mas por quê? Ele é protegido. Antes de chegar nele, você passa por 500 pessoas. Ele é protegido. Os celulares são 50 celulares para tu chegar até o artista. Então, e muitas das vezes, tu pede a ele para praticar a palavra de Deus. Como pastor, pratica a bondade, a caridade. Aquele que vê seu irmão padecendo, se compadeça dele, haja amor. E aí, naquele momento, a gente não consegue chegar. E quando chega, aí usam, eu tenho um contrato, eu não posso botar minha voz em outras pessoas, eu não posso botar minha imagem numa pessoa pequena, eu não posso isso, eu não posso aquilo. E eles, o que nós temos visto desses grandes, eles levantam pequenos. Eu não vejo isso. Eles pegarem e colocarem, né, os pequenos para crescer. A gente não vê isso acontecer no meio gospel. A gente vê o contrário, os pequenos cantando as músicas deles, no qual vai estar ajudando o ministério dele a ser conhecido, mas não vê de baixo para cima. Então ele traz uma mensagem muito boa, vamos pegar qualquer outro cantor gospel, nos traz uma mensagem dentro da palavra de Deus poderosa, mas está vivendo? Aí eu pergunto ao pastor, como o senhor vê um cantor pode ser um pregador? Mediante aos contratos, viver dois mundos? Então, na verdade, a tua pergunta, ela mais uma vez é subjetiva, porque você não fala de pessoas, você fala de um modo genérico, real, e também você não pode falar, porque tem que ter provas, né? Quando a gente falar alguma coisa de alguém real, né? Então você está falando de forma subjetiva, sim. De forma generalizada. Eu quero generalizar. Não, está correto. Não, está correto. Até porque o teu negócio não é com pessoas, o teu negócio é discutir o assunto, né? Isso. Eu já entendi desde o início. Então, na verdade, Mário, não falando nomes aqui, eu também fiquei estarrecido, né? O camarada, o cantora tal, o cantor tal, vai cantar em tal lugar, 55 mil, eu falei, o quê? Então é nesse nível, né? Mas tem quem pague, o problema todo é esse. O que eu penso é o seguinte, cara, no contexto que eu conheço, que eu vivo, eu gostaria que o senhor falasse aquilo que o senhor falou ali. Não, posso falar. No contexto que eu conheço, que eu vivo, uma igreja local, de uma comunidade, uma cidade, não vai ter condições nenhuma de levar um cantor desse nunca. Nunca. Entendeu? Só a prefeitura, uma cidade e tal, porque realmente é o cantor, é o profissional, como você colocou. Então vai ficar muito difícil, né? E com relação ao Fernandinho que você citou, né, até onde sei, ele não cobra as igrejas, né? Amém. Até onde sei, né? Tive contato já com ele por 2 vezes, tal. Nunca teve na igreja que sou pastor. Conseguiu agenda, né? Nunca teve na igreja que sou pastor, mas eu, pelo menos a igreja que eu sei que ele foi, inclusive ele é batista também, e eu também sou da igreja batista, então a gente teve essa experiência, né? Mas falando diretamente dele, né? Agora, de forma geral, o que você falou, os camaradas, ele ou outro qualquer, tem contrato com grandes empresas, eles precisam cumprir uma agenda, eles têm shows que eles fazem, né? Hoje em dia não tem mais a venda do CD, hoje em dia as mídias eletrônicas, né? A Spotify e outras, Teaser e tal, não sei o quê. Enfim, então, Mário, realmente é um tema complexo. Não impede o cara de pregar o evangelho. Agora, chega um dado momento que eu penso do ministério da pessoa, que realmente vai ficar difícil ela atender talvez pessoas como nós, né? Porque a gente não vai ter nem acesso, né? Então, assim, mas mesmo na sua localidade, a gente não vê relatos. Entendi. A gente não vê relatos, mesmo dentro da sua localidade. O cara é de, sei lá, de Curitiba. Aí, mas dentro de Curitiba a gente tinha que ver relatos. A gente tinha que ver os frutos. Vão dar as sementes. Mas qual seria, então, a tua pergunta real? Não, então. Só para a gente fechar aqui e entender. Eu prego verdade dentro da palavra de Deus, mas eu vivo. Entendi. Eu vivo aquilo que eu prego.
Ali ele está trazendo uma palavra para um determinado segmento que é verdade o que ele prega, eu concordo com o que ele prega. Contudo, por outro lado, por outras situações, eu tenho feito a minha parte para reino? Isso é bem complexo, né, Mário? Porque você tem muitos cantores, como também você tem muitos empresários evangélicos que têm muito recurso financeiro e também, de outro modo, não ajudam ninguém. Posso falar onde está o erro? É muito complicado. A igreja. Uhum. O pastor, o senhor falou ali, tem aqueles que pagam. A igreja hoje, por isso que eu trago de novo as 7 cartas que nós precisamos mudar, se arrepender de muitos atos que nós temos cometido no dia de hoje. O senhor disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim. E se eu pego, acho que foi o senhor que falou uma vez sobre a atitude de Pedro, acho que foi ouvi uma mensagem do senhor na igreja, onde o senhor fala sobre Pedro, e Pedro, ele diz a Jesus, não vai, nós não vamos permitir isso seguir caminho de cruz. E ele é repreendido. Sim, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Mas, se eu não me engano, foi o senhor que disse, qual ser humano normal, vendo Jesus, sem entender espiritualmente aquela atitude, não faria? Nós mesmo não correríamos esse risco? Com certeza. Se nós não tivéssemos em espírito, com certeza, não conseguiríamos ter a visão que Jesus estava tendo. Se você olhar, conviver com uma pessoa 3 anos e de repente falar, vou morrer agora. Não, que isso, cara, não vai não. Exatamente. Vou ficar aqui e tal. Então, a igreja tem feito coisas lícitas, mas que tem trazido consequências ruins. E eu digo, por isso que eu volto ao anjo da igreja. Quer ver uma das coisas que eu coloquei para mim e quero praticar para que outras pessoas possam fazer o mesmo? É não ter camarim, não participar de camarim. Eu fui num show de alguns cantores, eles não têm convivência com o público que está ali adorando ao Senhor do lado deles. Não tem um contato, sabe? Porque eles estão lá no camarim, conversando entre eles, aí depois vêm interpretar a música. Estão lá no conforto, estão lá com alimentação, estão lá com um monte, os primeiros assentos, né? E depois eles vêm interpretar a música muito bem, ele pega o público, pega a palavra, entendimento, trouxe o Espírito Santo, amém. Mas, contudo, eles estão ali junto conosco? Não. Você consegue ter contato com eles? Não. Então, acaba-se o quê? Valorizando e sendo artistas. E não um ser humano. Quem criou a cultura do artista é quem paga, né, cara? Exatamente. Quem então, paga. Por isso que eu pergunto, pastor, nós temos que nos posicionar. Sim. Nós temos que nos posicionar, as igrejas têm que parar, trazer arrependimento e falar que assim, olha, o senhor faz parte de uma, a Igreja Batista, como é que fala o nome? Convenção, associação. Essas convenções, elas têm que se posicionarem a arrependimento. Elas têm que se posicionarem a falar, porque a partir do momento que uma convenção fala, a outra também fala, as outras também vão começar a fazer. E aí a gente vai começar a mudar algumas coisas dentro da igreja. O que acontece, Mário? A estratificação social, ela funciona em todas as áreas. Por isso que eu falo, o ser humano não é só espiritual. O que é estratificação social? Tem gente que está aqui, tem gente que está aqui, tem gente que está aqui. E quem está aqui, amigo, para chegar aqui é uma trajetória. Não é de um dia para a noite. Então, e ninguém te puxa não, irmão. Mas aí não é reino. Não, olha só, aí vou repetir de novo. Estratificação social. Você não consegue romper só pela graça de Deus. Mas aí que tá, nós precisamos colocar em prática os ensinos do Senhor para quebrar essa hierarquia que é de Satanás. Porque muitas dessas pessoas, sem citar nomes, obviamente, quando você conhece pessoalmente, você, caramba, não, sim, fulano é tão legal, tão gente boa e tal. Mas existe todo um contexto que cerca, é como Pastor, mas se nós crescermos com 2 mais 2 é 5, para uma criança hoje... Não, 2 mais 2 é 4. Eu sei, mas se eu ensinar para aquela criança que acabou de nascer hoje, quando ela chegar à sua maioridade, ela nunca vai compreender que é 4. Sim. E nós hoje, a igreja hoje, no geral, está vivendo 2 mais 2 é 5. E nós temos que voltar e dizer, igreja, 2 mais 2 é 4. Essas coisas nós precisamos eliminar, porque o Senhor vai nos cobrar dentro da igreja. Uma situação, a oferta. Quando eu saio da minha casa para cantar uma música, eu não sou cantor, sou só um letrista. Mas se eu fosse cantor... Você é compositor.
compositor, acho que ele é mais completo, né? Eu tenho umas inspirações, aí mando para uma pessoa, a pessoa vai lá, ajeita dentro da melodia, e aí a gente Não, faz você compõe, é compositor. pô. E aí, o que acontece? Se o senhor me chamar para a sua igreja, eu vou pegar de todas as maneiras para que eu vá com o meu dinheiro, com a minha oferta, porque eu estou indo adorar na sua igreja. Ah, mas é justo que se pague? Sim. Contudo, eu quero ofertar a Deus indo na sua igreja. É esse que tem que ser o destino. Só que as pessoas são contrárias. Se eu te ligar hoje, as pessoas já vão me dizer assim, olha, você precisa colocar pelo menos o combustível. Ela nem tentou. Mas não defendendo eles, Maria, porque tem lugar que é complicado. Sim, mas tem local que Por não. exemplo, tu tá aqui na TV Metropolitana. Sim. Já cheguei, tinha uma água. Daqui a pouco tem um café, não tem? Cadê ele? Sim. Daqui a pouco tem um café. Então, quer dizer, enfim, tu vai no lugar não tem nem água, pô. Eu sei, meu pastor. Tem gente também, tem gente que é ruim de... Mas ainda Tem assim, gente que é pastor, ruim. eu não vou ligar para isso, Aham. porque eu fui para adorar o Senhor. Não, eu vou entendi, sair daí entendi. glorificando a Deus, porque Deus me usou na sua igreja. Não, eu pra concordo mim poder ir lá. contigo. Aí, Mas que tem o outro lado, sempre tem. Então, mas aí que tá. Eu coloquei para Deus que eu vou na sua igreja sem pedir nada. Mas se eu não conseguir, tiver dinheiro para me sair da minha casa, né, eu tenho um carro, e poder chegar lá, aí eu vou chegar e vou dizer, pastor, olha, eu tentei aqui, eu não consegui. O senhor pode me ajudar com combustível? Não vou ter problema algum de pedir uma ajuda de combustível. Não vou ter problema algum. Aí, beleza, o senhor vai me ajudar, eu vou lá. Agora, quando chegar lá, eu quero estar sentado no meio do púlpito. No meio do público, no meio das pessoas. Sabe para quê? Para que eu não... a minha soberba não cresça. Porque, às vezes, o altar é legal. Mas só que, às vezes, por mim estar lá, eu começo eu estou lá no altar, eu estou no camarim, eu estou agora com terno e gravata, eu sou uma nova... Eu começo a soberba, começa a crescer dentro de mim. Charles Finney, um grande pregador do primeiro século, ele desceu do púlpito e alguém falou... Pastor Charles, Deus te usou poderosamente. Ele diz assim, Satanás me disse isso antes de descer do púlpito. Porque ele tomava cuidado para que não viessem ensoberbecer. Exato, é isso que a gente tem que ter esse Não, cuidado. o que você está falando, só para te ajudar, está correto, mas tem o outro lado também. Então, acho que tudo que a gente fala aqui equilíbrio. É o extremo, é o equilíbrio. Exatamente, a gente tem que se equilibrar. É a resposta. Só que tem que ter parte da gente, né? Esse entendimento que eu vou para a igreja para adorar. Sim. É isso. Ah, Deus me deu um talento. Eu vou para a igreja para adorar e compartilhar esse talento. E não para receber. As pessoas estão falando Embora salário. que eu acho que o pessoal que vive para a música e da música sofrem muito no país. Porque a cultura, por exemplo, primeiro que a Lei Rouanet, até então, no governo anterior, pelo menos, ela tentou acertar. Mas, pelo que eu entendo, ela sempre foi discrepante. Ela sempre foi para atender os grandão na mesma coisa e deixar os pequenos no nada. Assim, todo o caminho de comunicação e arte e cultura no país. Então, isso vem para a igreja. Era para ser assim? Não era para ser assim, eu concordo contigo, porque a igreja tem que ser o viés do reino. E é justamente por isso que muitas e muitas igrejas não têm condições nem de ligar para um cantor desse, ó. Não vai nem conseguir falar, igual você não conseguiu. Então, mas é aí que eu falo. A nossa posição tem que ser de retroagir. Sim. Os cantores são chamados de Levi, né, da tribo de Levi, apesar que a gente sabe, né, totalmente diferente. Qualquer pessoa pode ser da tribo de Levi. Contudo, havia um grupo separado, certo? E esse grupo com talentos que Deus deu para determinada coisa. E eles não cobravam. Sim. Porque eles estavam ali para fazer a obra de Deus naquele local. E é isso que nós temos que trazer esse conceito para o dia de hoje. Agora nós estamos trazendo a modernidade, aquilo que nós entendemos que é certo. Para ser muito honesto, tudo é muito caro, inclusive equipamento. É muito caro. Camarada, por exemplo, o cara vai fazer um evento desse aí de musical, você sabe disso? Meu irmão, tem gente que pede lá não sei o que de equipamento, o cara nem tem equipamento, irmão. Vai ter que alugar equipamento. É muita loucura, é um negócio complicado mesmo. É complicado, pastor. Mas vamos lá, segue aí que nós isso aí temos que retroagir. A igreja. Tem que pregar o evangelho, não tem jeito. Se for numa prefeitura, quiser pagar, amém. Se for num evento, amém. Mas dentro da igreja... não tem como pagar. A grande maioria. Existe um grupo seleto que paga. Então, mas aí a gente tem que se posicionar. Verdade. Gente, olha só, o papo tá bom, né? Mas, assim, eu tô gostando muito aqui, porque eu tá vendo essa discordância, a gente vai aqui crescendo junto. E agora eu quero estar colocando para vocês aqui, ó, programa
programa Casa do Senhor, do Projeto Raboniel, na 93 FM. É isso mesmo, gente, na 93 FM. De sábado para domingo, 1h da manhã. Pastor Ailton já participou conosco Já lá, participei. né? Vou voltar, vai voltar, em nome de Jesus. voltar. O quadro era o nome do quadro? Jesus. Que a Bíblia diz? Eu não lembro agora, o nome do quadro me perdoa. Pastor Ailton tinha também lá o quadro dele lá também, que ele fazia na internet. Você pode procurar aí, Pastor Ailton Bezerra, o que a Bíblia diz. Gente, é tremendo. E aqui vocês vão ver também as músicas do Projeto Raboniel. Então agora a gente vai ouvir uma música do Projeto Raboniel, História de Ruth, com a mulher ungida do Senhor, que tem uma voz, meu pastor, olha, é Suelen Cristine. Então fiquem aí com as músicas, com a música agora do Projeto Raboniel, História de Ruth. Não insista pra que eu te abandone e deixe de te seguir. Onde quer que fores, ali eu irei. Onde pousares, pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Essas são palavras de uma mulher que em meio ao furacão até mesmo lhe faltava o pão. Abriu mão de retornar para os seus pais, então escolheu seguir Noemi, sua sogra tão temente a Deus. Da dificuldade não desesperou, porque em seu coração ela aceitou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Contra todas as circunstâncias teve fé, e ele não a deixaria só.
Ouça as músicas do projeto Rabone e Eu pelas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Amazon, entre outras. Profetiza! Profetiza esse que é nova vida receberão. Profetiza! A glória é do Senhor! A glória é do Senhor, a glória é do Senhor, a glória é do Senhor, a Ele o meu louvor. Músicas que vão te encher da presença de Deus. Oração de Ana. Oh meu Deus, o meu clamor, meu Samuel é teu Senhor, como Ana te orando estou. Puro coração. Por isso, creia por amor a Ele, busque por amor a Ele, ore por amor a Ele, pratique a palavra, pratique o amor. Ao ouvir as músicas do projeto pelas plataformas digitais, você estará ajudando um projeto que busca arrecadar e investir recursos nas vidas daqueles que precisam para glorificar o nome do nosso Rabone Jesus. Siga-nos no Instagram, Projeto Rabone e Eu. Gente, voltando, vocês ouviram aí a música História de Ruth, espero que vocês tenham gostado. Entre lá na plataforma digital, Deezer, Spotify. Quero dizer para vocês que vocês ouvindo as músicas do Projeto Rabone e Eu, vocês acompanharam ali uma medleyzinha que nós colocamos também. E vocês sempre que ouvirem, vocês vão estar trazendo recursos ao Projeto Rabone e Eu. Consequentemente, esses recursos serão usados na vida do próximo. Meu pastor, agora existe alguém orando ao Senhor, pedindo por alimento, pedindo por um remédio, pedindo ao Senhor que envie anjos. E nós devemos ser esse anjo, né? E para poder levar essa mensagem de Deus à vida dessas pessoas, palavra, oração e também a ajuda material, com a mesma proporção que se leva a palavra, que se leva a oração, com a mesma proporção, nós levamos também a ajuda material. Então, é esse o nosso propósito, é esse o nosso ministério de Atos 2, aquela igreja primitiva. Queremos resgatar esta essência. E você pode nos ajudar, basta ouvir, o dar e receber. Você vai dar ali a sua atenção ao Projeto Rabone e Eu ouvindo, e você vai receber lindas canções para edificar a sua vida e, consequentemente, nós vamos ajudar a vida do nosso próximo. Tem uma história, eu não sei se é verdade, mas eu cresci com isso. O senhor Colinos, né, ele dava 10% daquilo que ele ficava com 10% daquilo que ele ganhava. Os outros 90% ele abençoava. E é esse o nosso sonho. Nosso sonho é de poder, aquilo que é do reino, fica no reino. E é claro que não vou ser hipócrita em dizer que se porventura, como compositor de algumas canções, e me abençoar, né, o poder assim dali, poder me ajudar no meu trabalho do dia a dia, com certeza serão 10%, os outros restantes a gente vai estar dando ali para ajudar ao projeto. Eu sou um corretor de plano de saúde, tão somente, e assim quero continuar sendo. Voltando, né, meu pastor Ailton Bezerra. Vamos lá. A gente tá chegando ao fim, mas eu quero trazer mais uma aqui. Meu Deus. E essa daqui é aquela, hein, meu pastor? Olha só. Vamos lá. Nosso amigo Carlos vai soltar ali agora o novo vídeo que a gente vai poder estar comentando sobre ele. Agora a moda é fazer igreja parecida com boate. Os irmãos sabiam disso? Está uma moda de fazer igreja parecida com boate, parecida com danceteria, parecida com casa de show, casa noturna. Pinta a igreja toda de preto. Pinta o chão de preto. Arranca o púlpito. Essas igrejas não tem mais púlpito. Bota um negócio preto na frente, uma lata preta na frente. Não tem mais púlpito, agora é uma lata preta. Lata que ia jogar no lixo, traz para a igreja. Arranca, porque eles dizem que isso aqui é coisa antiga, isso é coisa ultrapassada. Arranca as cadeiras e bota luz de neon, luz verde, luz azul, luz vermelha, luz encardida, luz de toda cor. Né? E meus amados irmãos, eles dizem que é para atrair os jovens. É para atrair, pode até atrair. Pastor, será que não atrai? Pode atrair. A gente vê, às vezes, nos vídeos que mandam, cheia, né? A gente vê, cheio. Mas para nascer de novo, irmão, isso não faz ninguém nascer de novo. Isso não faz ninguém nascer de novo. Meu pastor, esse tema aí é um tema que a gente precisa conversar, porque eu ouvi de um jovem, né? Eu já fui jovem também, gente, vou completar 50 anos e quero manter meu espírito de jovem, mas eu ouvi dele dizendo assim, lá quando a igreja paga, a gente fica à vontade
para poder adorar o Senhor. Existe uma certa lógica? Sim, mas aquele que tem vergonha do Evangelho é digno de estar adorando o Senhor? Então nós precisamos de poder nos mostrarmos, né, na presença de quem seja, que nós somos cristãos e estamos adorando o Senhor. Sabe qual é o problema? Algumas igrejas estão substituindo. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Deus quer usar pessoas. Então, se utilizar de mecanismos humanos e carnais, só vai atrair pessoas carnais e vai ter que usar mais métodos carnais para as mantê-las ali dentro. Imagine, eu sou pastor há 19 anos de uma igreja, num local humilde, em Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, a primeira igreja Batista Parque Dourado. Imagine se eu fosse pensar em agradar as pessoas. Deixei de ser pastor. Exatamente. Eu virei coach, nada contra os coaches, acho que toda profissão é válida, como psiquiatra, psicanalista, psicoterapeuta, enfim, mas eu deixei de ser o pastor do evangelho, da palavra, para ser alguém que vai entreter o povo, a massa, e atender os seus anseios. Inutilmente fará isso. Qualquer líder, ele vai fracassar nesse desejo, porque ninguém vai saciar o vazio de Deus no coração do homem. Já dizia o francês Pasquale, o matemático, que é um vazio no coração do homem que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Então não adianta botar nada de preto, azul, amarelo, verde, não vai gerar nada. Lembro-me, passei em Belford Roxo, Deus abençoe todo mundo Belford Roxense, mas eu passei em Belford Roxo, uma estrada de barro, muita lameada, não estava chovendo, então não tinha lama, tinha muita poeira. E aí tinha uma chamada igreja, com o nome lá, Ministério Choche, e estava lá, tudo de preto. Eu falei, isso é Ministério Xoxo, porque está num contexto geográfico ruim, numa situação complicada, não falando mal do lugar, mas a rua ali, o lugar. E o camarada botando o nome em inglês, como se isso fosse alterar alguma coisa. Na verdade, não altera nada, porque a essência da igreja é Jesus, é o Evangelho, como diz Paulo em 1 Coríntios 27. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Individualmente somos membros desse corpo. Ou seja, a igreja somos nós. Então, nós, seres humanos, é que somos o corpo de Cristo. O local que nos reunimos chama-se de templo, arquitetonicamente chama-se de templo, porque é um lugar separado para cultuar. Se esse lugar que foi separado, que não é a minha casa, é chamado casa de Deus, deixou de ter essa finalidade, deixou de ser tudo. E aí, como esse pastor pregou, amigo, não vai ter transformação, vai ter qualquer outra coisa, lucubração mental, emocionalismo, mas mudança só quem faz o evangelho. Eu termino, Mário, dizendo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criação de Deus é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, se isso não acontecer, pode botar a luz que for, tecnologia que for, não vai mudar nada, não vai ser igreja, vai ser apenas um grupo que se reúne para entreter, para entretenimento. Essa não é a finalidade da igreja. Eu cresci na Igreja Batista, lá do Corte 8, né, do Centenário, na verdade, né? Uhum. E nessa igreja, eu aprendi lá que nós não devíamos mudar a igreja para o mundo. Me lembra esse dito popular. Você já ouviu isso? Que a igreja não tem que se adaptar ao mundo. O mundo tem que se adaptar à igreja. Você já ouviu essa mensagem? Já ouviu essa frase? Já? Esse dito popular, né? Que as pessoas falam. Hoje, isso esqueceu. A igreja hoje, ela quer se adaptar ao mundo. Sim. Ela quer se adaptar. Moldar, né, ao mundo. Se moldar ao mundo. E sempre com aquela desculpa. É para a glória do Senhor que eu quero ganhar vidas. Só que cada vez mais nós vamos nos distanciando da essência de Cristo. Porque estamos acrescentando, como eu falei lá no início, as 7 igrejas. Nós estamos acrescentando ensinos do mundo dentro da igreja. O Paulo colocou em Romanos 12:2, não vos conformeis. A palavra grega, suskematizomai, não tome a forma de. Ou seja, a igreja não pode tomar a forma do mundo. Exatamente. Ela não pode fazer isso, que ela não vai dar certo. Gente, então, estamos encerrando a nossa participação aqui, né? Vamos voltar, tá? Espero que vocês tenham gostado, que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado, porque aquilo que porventura, se nós estivermos aqui errado também, podemos estar errado em alguma coisa, que o Senhor venha a nos revelar, venha a nos falar, venha a nos moldar, porque eu não sou perfeito. Eu tenho essa plena consciência. Eu quero ser certo sempre, pastor, mas eu sei que eu vou errar em algum momento. Só tem um jeito de você evitar erros, dirigindo-se pelos princípios da palavra. Amém.
E é aí que a gente busca sempre a palavra para poder trazer essas palavras. Se porventura, como eu sempre falo, se você achar, entra aí no YouTube aí, debaixo do vídeo e traz a sua mensagem, a gente vai debater, a gente vai conversar, mas sempre com aquela educação, porque eu quero crescer em cima da adversidade, eu quero aprender. Pode ser que eu fale algo segundo uma visão, mas aquilo não está correto, né? Então, eu quero crescer sempre na presença do Senhor para poder ensinar aqueles que vêm pós mim. É um evangelho correto, um evangelho que possa trazer a salvação. Meu pastor, das considerações finais, não deixa de falar aí aquilo que Deus tem feito por intermédio da sua vida. Então, eu quero agradecer o convite, Projeto Rabone Eu, Mário Roberto, meu amigo pessoal. Amém. Agradecer a TV Metropolitana, uma bênção poder estar aqui, um estúdio muito bonito, agradável. Parabéns a todos. E olhando aqui para essa câmera, dizer a você que é uma alegria grande, você pode me acompanhar no Instagram, PR Ailton Bezerra, PR Ailton Bezerra. Eu comecei o Instagram há pouco tempo a mexer, porque eu não mexia muito com o Instagram, fiquei meio atrasado. Mas você pode ir lá que você vai acompanhar alguns vídeos, algumas coisas interessantes que a gente coloca, tá? E quero indicar para você o Seminário de Saúde Emocional à Luz da Bíblia, tá bom? A gente tem feito nas igrejas, Mário. Inclusive, vou te mandar aí uma agenda aí para você poder participar, pelo menos, de algum encontro do Saúde Emocional à Luz da Bíblia, que é muito fenomenal, tá? Então, você pode acessar agora, www.teologiaparaobrasil.com.br. Vou dizer de novo, www.teologiaparaobrasil.com.br. Acesse o site, se inscreva lá. Tem as formas de você adquirir esse curso. São apenas 22 videoaulas e você vai ser abençoado e vai aprender a lidar com estresse, ansiedade e quadros depressivos e coisa a mais, tá bom? E as outras coisitas a mais. Deus abençoe a todos. Sou o pastor Ailton Bezerra. Alegria, Mário. Valeu. Valeu, foi meu bom pastor. estar aqui com você. O prazer Parabéns, foi todo tá bom? novo. Deus Nossa. abençoe você. Valeu. Amém. Gente, como o pastor falou, estamos aqui no estúdio Metropolitano, esse estúdio abençoado, com nossa equipe que está ali atrás ali, né? O nosso amigo Carlos. E eu quero, Carlos, o telefone, peço por gentileza, para que as pessoas possam entrar em contato contigo. Coloca no rodapé aí o telefone daqui para você poder vir, fazer também seu podcast. Olha, pertinho do centro de Duque de Caxias, estacionamento barato ao lado, você pode vir de trem, você pode vir de Uber, de ônibus, é muito fácil chegar e vocês vão estar também prestigiando um homem de Deus que está sempre ali com um trabalho para edificar, né? Então, quero te convidar a vir para cá, tá bem? Gente, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aí participando até o final conosco e vamos ter a parte 2, hein, gente? Vamos lá. Vamos ter a parte 2, hein? Juntos. Tem mais coisas boas pra gente. Valeu, ficam na paz.